Senhoras e senhores deputados, os que estão presencialmente e os que nos acompanham pelo Skype, vamos então iniciar a audição da Liga dos Bombeiros Portugueses no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 15 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração no Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-A/88, 30 de novembro, pela eliminação da tributação em sede de IRS sobre as compensações e subsídios oferidos pelos bombeiros portugueses na prestação de serviço voluntário e temos o gosto de contar com a delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses, composta pelo seu Presidente, o Sr. Comandante Jaime Marta Soares, que calorosamente saúdo, o seu Vice-Presidente, Dr. Rodeio Machado, igualmente cumprimento, e o Sr. Provedor da Liga dos Bombeiros, o Sr. Fernando Vilaça, a todos os meus calorosos cumprimentos e agradecimento pela disponibilidade e sobretudo, também pela disponibilidade manifestada e compreensão pelo reagendamento desta audição, que esteve marcada para outro dia, que, obviamente, qualquer reagendamento implica sempre constrangimentos de natureza pessoal e que, portanto, a compreensão da parte da Liga dos Bombeiros é justa e devida. Senhor Deputado, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, aos grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos para a colocação das suas questões, após o que, colocadas todas conjuntamente, serão objeto de uma resposta conjunta por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses, que antecipadamente agradeço, e que, portanto, teriam a amabilidade de ir anotando as questões colocadas na medida em que só responderão no final de todas elas colocadas. E, portanto, explicitados os termos desta audição, começava dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Nuno Sá, que cumprimento e a quem dou a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Liga dos Bombeiros Portugueses, designadamente o seu Presidente e demais membros da Liga que o acompanham, saudar e agradecer a vinda cá à Comissão de Orçamento e Finanças e os contributos que nos possam dar no âmbito deste processo legislativo e o mais que queiram aproveitar para esta ocasião, que queiram partilhar connosco. Em segundo lugar, e é importante que se o faça e nunca é demais, reconhecer por parte do Partido Socialista a importância não do voluntariado de uma forma genérica, mas em particular do voluntariado, do sentido de altruísmo dos nossos bombeiros, dos bombeiros portugueses, das corporações de bombeiros e que, em particular, neste período difícil que enfrentamos de pandemia, tem sido de uma coragem e de uma importância fundamental para conseguirmos superar e enfrentar os desafios deste momento tão difícil. E, portanto, também uma palavra de gratidão da nossa parte. Indo ao concreto, à motivação desta proposta de lei que provém da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e no trabalho que agora estamos a fazer aqui na especialidade, aproveitar a vossa vinda cá para vos ouvir sem demagogia, sem promessas fáceis, mas também medindo as palavras no sentido da responsabilidade que o legislador, e no caso o grupo parlamentar do PS, que tem a responsabilidade de apoiar o governo, sabendo sempre que existem problemas, desafios e são-nos sempre colocadas as legítimas aspirações por parte dos bombeiros, também vos ouvir sobre isso, mas, como digo, com sentido de responsabilidade, sem promessas fáceis e sem demagogia. E nesse sentido, porque se encaixa aqui no âmbito da iniciativa legislativa, que é uma iniciativa legislativa que vem em benefício de dar mais direitos aos bombeiros portugueses. E desde logo convém clarificar uma questão que tem existido aqui nos nossos trabalhos, porque esta proposta de lei parece partir de um conjunto de pressupostos que não serão exatos ou muito rigorosos ou bem informados. Há algum equívoco naquilo que são os considerandos desta proposta, porque, em primeiro lugar,
parece-me claro, mas também vos ouvirei. O Orçamento de Estado de 2013 o que faz é aprovar uma exclusão de tributação dos subsídios e das compensações dados e colocados à disposição pela ANPC às associações de bombeiros, mas no quadro do dispositivo de combate aos fogos florestais. E, portanto, estamos a falar de os bombeiros portugueses estarem isentos de pagar, não haver impostos, no âmbito do dispositivo de combate aos fogos florestais. Em 2017 e também em 2018, alargou-se o âmbito deste direito, quer até às compensações colocadas à disposição, inclusive, pelas câmaras e comunidades intermunicipais. E aí há uma isenção de tributação no âmbito do dispositivo de combate a incêndios. Outra matéria é a questão do regime fiscal no âmbito das chamadas gratificações ou compensações e subsídios recebidos pelos bombeiros, que não, e vou terminar, Sr. Presidente, que não no âmbito do dispositivo de combate aos fogos florestais. E aí também não há nenhum agravamento da tributação nas sucessivas alterações legislativas, mas o que aconteceu foi um regime com um tratamento mais favorável, com uma tributação, uma taxa autónoma de 10%. E, portanto, isto contraria, e termino mesmo, Sr. Presidente, contraria aquilo que são os considerandos em que assenta a proposta que aqui estamos a discutir e que convém clarificar e ficar bem assente os termos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento muito especial em nome do Grupo Parlamentar do PST ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e ao Sr. Provedor da Liga dos Bombeiros Portugueses, que é natural do meu círculo eleitoral, bem como do deputado Nuno Sá, do círculo eleitoral de Braga. É sempre um gosto ver o nosso conterrâneo aqui no Parlamento. De igual modo, queria, em nome do PST, expressar o nosso sentimento de gratidão para com todos os bombeiros portugueses por tudo aquilo que eles dão aos portugueses e dão ao país. Sr. Presidente, quando o debate na generalidade desta iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, nós tivemos a oportunidade de realçar 3 aspectos. O primeiro aspecto era da defesa, era no sentido da defesa especial, que devia ser dado, do nosso ponto de vista, às matérias de proteção e socorro, naquilo que são a definição das políticas públicas. Deixamos também bem vincada a necessidade de uma defesa da valorização de todos aqueles que fazem da sua vida a missão de proteger os outros. E dissemos igualmente, ou defendemos igualmente, que também em matéria fiscal, mas sem nunca perder de vista a sustentabilidade das finanças públicas, e eu insisto nesta condição, sem nunca perder de vista a sustentabilidade das finanças públicas, podíamos, ou ela pode igualmente assumir-se como um estímulo ao voluntariado e um estímulo ao reconhecimento daquilo que de positivo se faz em Portugal. E, naturalmente, o voluntariado nos bombeiros é algo de positivo que se faz no nosso país. Ora, e em nome desse princípio da sustentabilidade das finanças públicas, nós, à época, propusemos que a iniciativa legislativa pudesse baixar à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, onde nos encontramos, que, ato contínuo, poderia solicitar à Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma organização externa ao Parlamento, mas de apoio ao Parlamento para a avaliação de custos, nomeadamente em matéria de orçamento, e pedimos o quê? Pedimos que pudesse ser feita a avaliação do tal impacto financeiro que uma aprovação de uma iniciativa legislativa desta natureza poderia ter. Assim aconteceu, o relatório foi feito. Eu não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento deste relatório feito pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, mas este relatório conclui o quê? Conclui que, no caso dos bombeiros voluntários, é previsível uma perda de receita fiscal de 3.847 euros, não é 3 milhões, é 3.847 euros, e um acréscimo de receita fiscal de 2.303 euros. Isto num ano, e pressupondo que esse ano terá exatamente uma distribuição de rendimentos declarados igual à distribuição média verificada nos anos de 2017 e 2018.
Já naquilo que se refere aos bombeiros profissionais, as alterações propostas por esta iniciativa legislativa conduzem a uma redução da receita fiscal, mas o tal não consegue quantificar a mesma, dado que a autoridade tributária não consegue saber qual foi, no passado recente, o valor das compensações e subsídios referentes à atividade voluntária dos bombeiros, postos à disposição dos bombeiros profissionais pelas autoridades de proteção civil, noutros âmbitos, que não o dispositivo especial de combate a incêndios florestais e do dispositivo conjunto de proteção e socorro da Serra da Estrela, que estão isentos. Ou seja, resumindo e concluindo, relativamente aos bombeiros profissionais, a perda de receita andaria entre os 3.847 euros e um acréscimo de 2.303. Já quanto à atividade voluntária dos bombeiros profissionais, a UTAU não conseguiu determinar qual era o peso dessa receita fiscal. A pergunta que lhe deixava, Sr. Presidente, é até que ponto poderíamos evoluir e até que ponto a Liga teria elementos que pudesse ajudar a fazer esta quantificação e, naturalmente, também aproveitar para ouvir da vossa parte as considerações que esta iniciativa legislativa vos merece. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. E agora, para terminar esta primeira ronda, o Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e toda a equipa e, por vosso intermédio, estender esse cumprimento a todos os bombeiros portugueses. E, de facto, estamos aqui num processo de especialidade. Houve no Orçamento de Estado para 2017 uma proposta aprovada por unanimidade em que veio criar uma situação que gerou alguma confusão e que agora se pretende resolver, em que em artigos diferentes o Código do IRS dizia que o imposto não incide sobre compensações e subsídios referentes à atividade voluntária e depois no outro artigo coloca-se um limite à tributação sobre esta atividade voluntária e, portanto, ficando a dúvida sobre aquela parte que é a atividade voluntária que não é diretamente no combate a incêndios, mas que é prestada pelos bombeiros num conjunto de outras funções, também elas importantes. Esta situação levou a autoridade tributária a emitir um ofício circulado em que reconhece que o legislador, e estou a citar, o legislador disse menos do que queria dizer, mas entendendo que esses rendimentos deveriam ser taxados. E, portanto, aquilo que se pretende aqui é, de alguma forma, resolver esta situação para incluir compensações e subsídios postos à disposição dos bombeiros por todas as autoridades de proteção civil, incluindo aqui também o Serviço Regional de Proteção Civil, no caso das regiões autónomas. Nós sabemos que esta medida, quer dizer, que há medidas muito mais importantes que precisam de ser tomadas para apoiar os bombeiros, medidas ao nível do financiamento, ao nível dos incentivos ao voluntariado, da garantia de equipamentos de proteção individual, do acesso ao gasóleo verde, uma medida que o PCP tem apresentado sucessivamente em vários orçamentos de Estado, também numa lei de bases de proteção civil que não subalterniza os bombeiros, e também nesse ponto de vista tivemos essa intervenção no momento em que foi discutida a lei de bases da proteção civil. Portanto, sabemos que há muitos problemas que não se resolvem com esta medida em concreto. Agora, a nossa pergunta à Liga dos Bombeiros Portugueses é, relativamente ao que aqui é proposto, nesta proposta de lei, o que aqui está, vem ou não criar um incentivo adicional ao voluntariado? Porque sabemos, todos valorizamos o voluntariado, mas é necessário haver medidas que incentivem o voluntariado e, portanto, a nossa pergunta é se o que está aqui proposto vai num sentido negativo ou vai num sentido positivo de incentivo ao voluntariado e, portanto, gostaríamos de, tendo ouvido várias entidades, ouvir também aquilo que é a opinião da Liga dos Bombeiros Portugueses. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Então, concluída esta ronda, dava a palavra à Liga dos Bombeiros Portugueses. Presumo que é o Sr. Presidente, o Sr. Comandante Jaime Marta Soares. Sr. Comandante, a palavra é sua. Sr. Presidente, senhores deputados e demais pessoas que fazem parte da Comissão, entendo que, em primeiro lugar, devo retribuir as saudações e os respeitos com que fomos obsequiados por Vossa Excelência, Sr. Presidente, e dizer-lhes que para nós é uma honra e acompanhado de um grande prazer em estar aqui e, dentro daquilo que nos é possível, colaborar com a Assembleia da República.
sempre efetivamente o fizemos. Muitas vezes conseguimos atingir os nossos objetivos que as nossas palavras encontraram eco, noutras nem tanto assim, mas isso é efetivamente o funcionamento das instituições e também o funcionamento da Assembleia da República, que cabe a grande responsabilidade de efetivamente legislar para bem dos portugueses. Perante esta questão e tentando responder às questões que foram colocadas, eu utilizava também as palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, que dizia, sem demagogia nem palavras fáceis, falar sobre estas questões. E é isso, e não vejam isto de forma nenhuma, até porque se fosse, ou se estivesse a ver com o que está aqui a passar neste momento, nesta sede de comissão, eu diria as coisas olhos nos olhos e a quem se dirigiam. Nada disso, nada disso. Mas, infelizmente, os bombeiros portugueses, daquilo que mais ouvem a falar sobre si é através de palavras fáceis e demagogia, que efetivamente depois não encontra eco entre a praxis, depois a teoria, ou a teoria e na praxis não bate a bota com a pradigota, vai uma grande distância e é uma situação que muitas vezes nos magoa e nos preocupa. Não tem nada, volto a repetir, a ver com aquilo que estamos agora, neste momento, a tratar, nem nas palavras do Sr. Deputado. Sobre o documento que aqui está, sobre esta proposta 442/88, quero dizer-lhes desde já, e depois de termos lido e apreciado, como devia ser, de que o nosso parecer é positivo, é favorável. Não temos, efetivamente, nada a opor a esta situação, até porque pensamos é que este novo diploma, ou a melhoria que este diploma vem introduzir, é exatamente o reconhecimento daqueles, de uma forma voluntária, solidária, altruísta, se dedicam à causa da proteção civil, à defesa das vidas e dos haveres das populações, sem regatearem esforços, sem a palavra nunca não existe no vocabulário dos bombeiros, e por isso vão sempre, muitas vezes não regressam, infelizmente acontece tantas vezes isso, e dentro desta sua dádiva, do exercício da sua missão da defesa da vida e dos haveres das populações, que é justo que se legisle no sentido de os ajudar efetivamente a compensar um pouco, não do seu esforço, nem daquilo que é a paixão que têm pela missão que exercem, mas muitas vezes das dificuldades com que se deparam, porque deixam muito da sua própria vida, das suas empresas, dos seus empregos, da família, para se dedicarem a uma causa tão nobre como é defender vidas e haveres, sem regatear efetivamente esforços. E fazem com competência, com saber, com profissionalismo. E por isso este diploma merece, da nossa parte, um parecer positivo. Não sei se o meu ilustre colega vice-presidente Rodeio Machado quer acrescentar alguma coisa, se Vossa Excelência permitir, Sr. Presidente, e eu dar-lhe a palavra. Sr. Dr. Rodeio Machado, faça favor. Esqueci-me de ligar. Isto é a falta já de hábito de estar na Assembleia. É para vos dizer, naturalmente, que esta proposta vai de encontro às propostas que o PCP assumiu durante muito tempo, mas também às propostas que foram feitas pela Liga dos Bombeiros Portugueses aqui nesta Assembleia. Nós, ultimamente, e há poucos dias atrás, enviámos propostas de alteração ao Orçamento de Estado e enviámos também uma proposta concreta sobre esta questão da isenção da tributação. Temos conhecimento que, de facto, os valores não são elevados desta isenção. Aliás, fizemos parte de um grupo de trabalho em que o Ministério das Finanças, com a Secretaria de Estado da Administração Interna, no tempo do outro secretário de Estado,
e que fizemos um trabalho com o Sr. Ministro das Finanças, com o Gabinete, em conjunto, sobre esta tributação e outras tributações e outras questões que podiam aliviar, digamos, a questão dos bombeiros. O parecer foi positivo na altura, mas não mais tivemos conhecimento de qual foi a posição posteriormente do Ministério sobre essa matéria. O que entendemos, efetivamente, é que esta tributação autónoma dos 10% veio criar algumas dificuldades quando foi aprovada, dos 10%, naquilo que já existia. E, portanto, os bombeiros, hoje no voluntariado, há alguma resistência para fazer por causa da tributação. O alívio disto vai trazer uma melhoria significativa à própria situação dos bombeiros e à sua prestação de serviço. Portanto, são muitas horas, nós não trouxemos quadros nenhuns para vos dar, mas podemos fazê-lo, daquilo que são os valores do voluntariado em Portugal, do voluntariado bombeiros. São muitos milhões de euros. É horas trabalhadas, não pagas, e que estas pequenas compensações são um incentivo também para o voluntariado. Se a Assembleia assim o determinar e vier a aprovar isto, vai de encontro às reais necessidades dos bombeiros e às justas aspirações que eles têm sobre esta matéria. Não tenho dúvidas nenhuma. Não registro mais nenhum pedido de palavra, mas de qualquer maneira a eloquência das respostas também é significativa e queria associar-me aos cumprimentos de todos os senhores deputados. Pois, tinha perguntado se registava um pedido de palavra. Peço desculpa por me ter antecipado. Sim. Então, 2 minutos. Então peço desculpa por me ter antecipado, não tinha registado, passei a registar. Com todo o gosto, Sr. Deputado Nuno Sá, dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que não fui rápido o suficiente para sinalizar ao Sr. Presidente e à mesa a intenção de utilizar esta segunda ronda de 2 minutos. Mas pretendia fazê-lo muito rapidamente para agradecer as explicações, o posicionamento perante esta proposta de lei e a expressão de como a Liga dos Bombeiros Portugueses encara esta iniciativa. Mas gostaria, de antes de terminar esta nossa audição, de dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, fica claro ao longo dos nossos trabalhos na especialidade e já com a audição que fizemos designadamente com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que os considerandos em que assenta esta proposta de lei, que estamos aqui a analisar, não são corretos. Neste sentido, em 2013, não houve nenhuma iniciativa para isentar totalmente os subsídios e compensações de tributação fiscal aos bombeiros. Em 2013, o que se definiu foi que os subsídios e compensações pagos pela ANPC no âmbito do dispositivo do combate aos fogos florestais, pela ANPC, pelas associações e corpos de bombeiros e depois pelos municípios e comunidades intermunicipais, tudo o que for pago aos bombeiros no âmbito, repito, do dispositivo de combate aos incêndios florestais está isento de tributação. Os demais subsídios e compensações, não. Mantinha-se a tributação. Em 2013 só se fez, em suma, a isenção de tributação do voluntariado no âmbito de combate aos incêndios. E não é isso que diz a proposta de lei nos considerandos de lei. Segundo lugar, em 2017 também não houve nenhum agravamento da tributação dos subsídios e compensações. O que se fez em 2017, ao contrário do que diz a proposta, o que se fez em 2017 no Orçamento de Estado foi introduzir um regime específico de tributação dos subsídios e compensações atribuídos aos bombeiros no âmbito da chamada atividade de voluntariado, que não o combate aos incêndios florestais. Aqui chegados é importante que isto fique registado e dito, porque efetivamente está comprovado que esta proposta de lei assenta em propostos que não são exatos. E a segunda nota, mesmo para terminar, e registando as palavras do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, comungamos de que a justiça, de que os bombeiros portugueses, e em particular o seu voluntariado, merecem, provavelmente toda essa justiça não está feita. Sabemos que existem necessidades, de que há problemas e que urge resolver,
mas também não posso aceitar, e aí já não estamos totalmente de acordo, de que não se esteja a fazer um caminho. Penso que os sucessivos governos, a Assembleia da República, a nossa sociedade em geral, têm procurado corresponder a que não seja só demagogia e palavras fáceis. E a prova disso mesmo é precisamente a evolução do regime de tributação dos subsídios e compensações, que foi conhecendo um caminho mais favorável e mais justo para os bombeiros portugueses. Provavelmente ainda não é aquele que a Liga dos Bombeiros Portugueses pretendia, e deixaram isso bem claro. Também não é aquele, se calhar, que todos nós desejávamos. Será aquele que é possível e temos que continuar a trabalhar para que se faça a justiça devida e que os bombeiros portugueses merecem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, posso fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para renovar os agradecimentos pela presença, pela vossa presença e pelos contributos que nos deram e deixar um pedido final. O Sr. Vice-Presidente aludiu à circunstância de ter sido elaborado um conjunto de dados e de um trabalho sobre aquilo que é o peso e o valor que representa o voluntariado em Portugal, nomeadamente aquele que é desempenhado pelos bombeiros. Se fosse possível fazer chegar a essa comissão, são sempre dados importantes para a nossa análise. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra novamente à Liga dos Bombeiros Portugueses, Sr. Comandante Jaime Marta Soares. Sr. Presidente, faça. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados. Eu disse ao Sr. Deputado, que não eram pelas suas palavras, que eu efetivamente as referia, porque, volto a repeti-lo, não me move nenhum sentimento de crítica, nem às palavras de que efetivamente estamos a tratar, do assunto que estamos a tratar, e há questões aqui de substância política que os senhores têm que resolver, pelos números que aqui foram dados, eles são tão ridículos que me parece, salvo o devido respeito, que nem devem dar aso a grande discussão, mas isto é o retrato vivo e real daquilo que é a insignificância das coisas em relação aos pedidos dos bombeiros, à reivindicação dos bombeiros, àquilo que lhes é dado. E permitir-me à Vossa Excelência, foi a Vossa Excelência que foi por esse caminho, temos nós os dois, pelo menos para esta troca de impressões, conceitos diferentes de justiça, porque eu posso garantir-lhe, senhor Deputado, de que os bombeiros estão a ser muito maltratados. E não estou a dizer que é por este governo, não o digo, nunca o direi. Até acho que sou atacado, ou somos atacados, mas eu principalmente, não é? De que sou demasiado brando e que não temos feito o combate que devíamos fazer em relação às reivindicações. E o que é que eu quero dizer com isto? Que não nos movemos por quaisquer sentimentos político-partidários. É uma questão de dizer, e utilizo muitas vezes esta frase, o Estado não olha para os seus bombeiros da forma que deve olhar. O Estado não olha para estes milhares de mulheres e homens que dão tudo, com profissionalismo, com competência, com saber, e em muitas das missões estão ao nível dos melhores do mundo, no exercício dessa missão. E é caso único no espaço universal, vou mais longe, é que num quartel de bombeiros em Portugal encontra-se a resposta a todas as missões de proteção civil, o que não acontece em nenhum país mais desenvolvido da Europa ou do mundo. E por isso acho que isto é um valor extraordinário para a nossa sociedade e que o Estado devia olhar de uma forma diferente. E quando eu digo demagogia e palavras fáceis, não tenha dúvidas, senhor Deputado. Ouvimos isso tantas vezes agora, com a pandemia as coisas têm diminuído nos discursos diretos em que nos encontramos muitas vezes com muitos membros dos vários governos, e as palavras sobre os bombeiros são de fazer chorar as pedras. Mas, infelizmente, depois a resposta está muito distante daquilo que, efetivamente, os bombeiros deveriam ter direito. Eu não vou aqui fazer comparações, para que fizéssemos comparações, porque, porventura, e a questão de que está aí no caminho de profissionalização,
Cada um, portanto, compete à Assembleia e ao Governo decidirem o que é que querem para Portugal. Mas uma coisa eu posso garantir, não se vai aumentar a eficiência nem a capacidade dos bombeiros, mas vai-se aumentar os custos de funcionamento da estrutura. E eu entendo que se porventura tivessem atenção às nossas propostas, nós conseguiríamos continuar a manter este profissionalismo, esta eficiência, esta capacidade, com estas milhares de mulheres e homens que não têm horário, que só querem, efetivamente, enquanto são necessários, lá estão, e estão sempre. E penso que os caminhos que, efetivamente, querem percorrer, não sei, que ainda hoje vemos isso, e por isso contestamos veementemente, tenho para mim, até, em linha de conta daquilo que estamos a ouvir, de que, porventura, vamos ter contestações por parte dos bombeiros como nunca existiram, pese a boa vontade do senhor deputado em dizer que estão a fazer coisas, que está a traçar o caminho. Mas é um caminho que tem sido tratado muito sinuoso e, efetivamente, com falhas tremendas e que, se mal um descuido, põe-se um pé no buraco e, efetivamente, irremediavelmente se recupera daquilo que, efetivamente, aconteceu nesse sentido. Porque as notícias que temos, efetivamente, em relação a um conjunto de situações que Vossas Excelências já têm cá na Assembleia, porque enviámos para os grupos parlamentares, enviámos para o Sr. Presidente da Assembleia, enviámos para o Sr. Presidente da República, enviámos para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Sr. Ministro da Administração Interna, daquilo que são as nossas propostas sobre as necessidades mínimas dos bombeiros, e, efetivamente, constatamos, infelizmente, que a nossa voz não é ouvida e que há situações, eu diria, radicalmente opostas àquilo que apresentamos, e isso vai nos obrigar a tomar atitudes públicas, sempre com a dimensão da responsabilidade que os bombeiros sempre tiveram. Como sabem, os bombeiros não são de manifestações, os bombeiros voluntários não são de manifestações, não são de greves, não são pessoas que efetivamente andem na rua a reivindicar. Mas a situação é grave, Sr. Deputado. É grave não só por aquilo que já era em relação aos incêndios, à missão na sua globalidade, mas depois da pandemia há coisas tremendas, há dificuldades tremendas da gestão, da administração das associações humanitárias, são elas próprias que estão a subsidiar, que pagar, que mendigar, e ter os mecenas e ter para ajudar, porque nem responde à administração interna através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que efetivamente é uma mordaça em cima de nós, que é uma coisa que é absolutamente incrível. Os bombeiros acho que têm direito à sua autonomia, como tem o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a GNR, a PSP, toda essa gente. Só existe a autoridade só para efetivamente amarfanhar os bombeiros portugueses, que já existiam antes da autoridade, funcionavam bem melhor antes da autoridade. Não se pense com isso, que nós não queremos que haja em Portugal uma estrutura de coordenação de proteção civil e de comando único, de coordenação única, não é comando. A proteção civil em qualquer parte da Europa e do mundo não é comandar, só em Portugal é que é comandar, e é só comandar os bombeiros, que é uma coisa que não são da estrutura do Estado, são organizações da sociedade civil. Isto são coisas absolutamente impensáveis, eu acho que até são inconstitucionais, e por isso isto que vem aí, os ventos que sopram em relação àquilo que é o Orçamento de Estado, e que nós já tínhamos dito no ano passado, que não estava a ser, o orçamento de referência não estava a ser respeitado, que o mínimo que teria que ser eram, por exemplo, 31 milhões de euros, que não passaram dos 28 milhões, que foi uma coisa que efetivamente absolutamente absurda e incrível, e agora quando pensávamos que as coisas poderiam ir pelo mesmo caminho, mas depois quando começou a pandemia, informámos o Sr. Ministro da Administração Interna, olhe que os nossos números apontam para 35 milhões, e pasme-se, continua-se este ano com os 28 milhões. Depois, quando houve um orçamento retificativo, esta Assembleia fez justiça e passou para os tais 35 milhões que nós tínhamos pedido. E foram feitas contas pela própria Assembleia da República, pela Catedral da Democracia, que efetivamente fez-se justiça. Por isso, eu acho que o que se vislumbra neste momento para os bombeiros portugueses é catastrófico, é de um desrespeito absolutamente incrível, inaceitável. É de um desrespeito, eu diria, é quase uma desonra aos bombeiros portugueses, Sr. Deputado. Eu custa-me ter que estar aqui a dizer isto, mas estou a dizer com todo o respeito, obviamente, por Vossas Excelências, porque eu diria mesmo, Sr. Deputado, nós
precisamos que a Assembleia da República analise bem, e peço desculpa, Sr. Presidente, que analise bem as nossas propostas, os nossos documentos, que não aceitam nem no palavreado fácil, nem na demagogia. Vossa Excelência também não disse isso em relação a nós, mas que efetivamente há um conjunto de situações, Sr. Deputado, que belisca, aliás, vai ser um comunicado da Liga dos Portugueses, hoje, e que mandamos aos bombeiros portugueses, porque a situação é, eu diria, terrível em relação à gestão que se tem que fazer para se garantir o funcionamento de 432, mas 412 associações de bombeiros voluntários do continente, para a sua funcionalidade, para a sua proteção, com este problema do Covid-19, que nós estamos na primeira linha. O próprio INEM, 85%, Sr. Deputado, 85% do serviço do INEM é feito pelos bombeiros. E o INEM mentiu quando lhe pedimos números, sobre qual quantidade de doentes de Covid, deu-nos números, que isso fizeram meia dúzia de associações. E nós estivemos sempre, desde a primeira hora, na linha da frente, no combate ao Covid-19, e pedimos até que não é que nos deem os nomes, uma questão da preservação de dados, que nos digam quando nós vamos para a rua X, para a rua Y, que lá está uma pessoa que está contaminada, mas nem isso nós temos, e não vamos deixar as pessoas morrer. Não deixamos as pessoas morrer. Quantas vezes chegamos à porta do hospital com a pessoa, nem eu quero ir e dizer, então, olha, não quero receber, a gente fica aqui à ambulância e vamos embora. Portanto, os bombeiros passam por tudo, passam por situações dramáticas, Eu não quero, já estou a exagerar no tempo, peço desculpa a Vossa Excelência, Sr. Presidente, e só para dizer isto, Portugal continuará a ser sempre Portugal, mas sem os bombeiros voluntários, sem as associações humanitárias, não era a mesma coisa. Isto é uma frase feita, mas esta é uma realidade. E as reformas que aí vêm, em querer transferir a orgânica dos bombeiros portugueses para as comunidades intermunicipais e, efetivamente, fazer aquilo como estão a fazer, dividir as estruturas, é o maior atentado no futuro que vai pôr em causa a própria segurança das vidas dos portugueses. Quem fez essa lei, efetivamente, e foi sempre prometido que ela que não iria avançar. A questão da municipalização, que é o que vai acontecer dos bombeiros portugueses, é o fim de toda a estrutura, vai ter custos brutais e a eficácia vai efetivamente diminuir. E vai tirar-se ao país uma das suas mais, eu diria, um dos seus tesouros. Uma das pedras dos diamantes da coroa, uma coisa que efetivamente vai ser muito complicada, mas cá estamos com a nossa voz, com a nossa organização, com o respeito institucional que nos merecem todos, mas não vamos ficar calados, nem vamos deixar que efetivamente assim de ânimo leve se destrua uma coisa que é tão importante como são os bombeiros em Portugal. Peço desculpa, Sr. Presidente, mais uma vez. Comecei a falar, vocês deviam ter tirado a palavra, olha, peço desculpa. Sim, muito obrigado, que enviou o Sr. Presidente da Assembleia. Muito obrigado, eu. Agora sim, cumpre-me agradecer a presença da Liga dos Bombeiros Portugueses e o Sr. Presidente, particularmente, o Comandante Jaime Marta Soares, que eu conheci numa outra encarnação, quando eu próprio assumi funções de coordenação política da Proteção Civil do meu distrito, e que desde então nutro especial admiração por todos os homens e mulheres que diuturnamente dão o melhor de si aos outros. Sr. Presidente, faço favor, um segundinho, ou 2 segundinhos, faço favor. Sr. Presidente, é para lhe dizer exatamente isto. O meu profundo respeito e admiração por si, porque naquelas muitas reuniões que tivemos, Vossa Excelência foi uma pessoa sempre de grande afabilidade, de grande compreensão, de grandes conversas e grandes discursos que tivemos e conversas que tivemos, e há uma coisa que me apraz registrar, é que sempre nos entendemos muito bem. Por isso encontrá-lo aqui é para mim uma honra, um prazer, e deixar-lhe esta nossa saudação. O gosto é recíproco, mas foi por isso que eu usei a palavra, apenas para referir o nosso agradecimento relativamente ao processo legislativo em concreto, cujas
contributos muito relevarão para a sua conclusão e esperar que, no que diz respeito a todo mais, no que diz respeito ao enquadramento da Proteção Civil, tudo acabe a contento, que é justo que assim suceda. Senhoras e senhores, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.